Por favor, eu imploro! Não quero mais que as pessoas continuem matando por vingança! O Sasuke sempre fez tudo por vingança! Ele ficou obcecado! Isso mudou ele! Isso não importa. Nós vamos eliminar o Sasuke. O que vier depois é responsabilidade de vocês. É isso aí, você é um idiota. Estamos com pressa, então sinto muito. O seu tempo acabou. Sim, você tá bem? Eu caí no genjutsu dele e perdi. Gêmeos como ele são extremamente raros. Yeah.